Começou a gravar. Para quem é do nono B e do nono C, essa aula vai ser repetida, certo? Mas que eu acho que vocês ainda não lembram do que foi dado na última aula sobre a equação dos gases ideais, a gente vai repetir porque o nono C ainda não viu. Quer dizer, quem é do nono A e nono B já viram. O nono C ainda não. Não sei se tem alguém do nono C aí, mas vamos lá. Então, a gente vai terminar aqui com a parte de gases, a equação ideal dos gases, certo? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu começar isso aqui, não. Deixa eu só desabilitar o negócio aqui. Cadê? Desabilitar, pronto. Isso. Foi. Então, vamos lá. Esses slides aqui, deixa eu só... Essas primeiras aqui, vocês já viram, certo, gente? Vocês já viram isso aqui. Foi tema do... Deixa eu ver se... Pronto. Então, é o seguinte. Os primeiros slides aqui, vocês já viram. Eu vou passar os slides aqui. Isso aqui foi a parte de gases, pressão, estudo do gás, pressão, volume, temperatura, que foi tema do teste, né? Certo? O que a gente vai ver aqui, que o pessoal do nono A e B já viram, aqui é a lei de Charles, lei de Gay-Lussac. E para quem é do nono A e do B, vai ser uma repetição, como se fosse uma revisãozinha, certo? Pronto, aqui. Equação, lei do gás ideal, equação de Clapeyron. Então, a gente viu que se você tiver um determinado gás, certo? Um determinado recipiente, deixa eu só subir a tela. Pronto. Se você tem um determinado gás, um determinado recipiente, certo? Então, você tem uma pressão, porque aquelas partículas estão chocando com a parede do recipiente, você vai ter um volume, certo? Um recipiente, claro que tem um volume. Aí você tem um determinado N, que eu vou dizer já o que é, determinado R, e uma temperatura. Esses três aqui você já sabe o que é pressão, volume e temperatura, certo? Esse NR você ainda não sabe. Então, se eu só passar o slide aqui, ó, se você tem um recipiente assim, vocês estão vendo bem aí os slides? Dê só um S aí, galera, nas mensagens. Tá passando direitinho os slides? Deixa eu abrir o chat aqui. Beleza, tranquilo. Vou deixar o chatzinho aqui. Então, se você tem um recipiente aqui, aí você está com o recipiente com determinado gás, certo? Então, o gás tem essa particularidade de ele estar se movimentando para todos os lados, com determinada velocidade, determinado volume, desculpa, determinada velocidade das partículas. Então, essas partículas vão se chocando entre elas e se chocando principalmente com as paredes do recipiente, certo? Então, isso aqui é pressão. Então, quanto mais partículas aqui dentro, mais pressão, certo? Uma coisa é você ter metade dessas partículas aqui dentro desse volume aqui, certo? Outra coisa é se você duplicar, outra coisa é se você triplicar. Então, assim vai. Então, quanto mais partículas de gás, quanto mais moléculas, quanto mais átomos, maior vai ser a pressão, porque maior vai ser o choque. Vai ter mais partículas se chocando com as paredes desse recipiente aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? A pressão, certo? Então, para você saber a pressão do determinado gás, deixa eu só voltar o slide aqui. Para você saber a pressão do determinado, daquele gás nesse recipiente, aí você vai depender do volume dele, vai depender da quantidade de partículas que tem aqui dentro, esse N aqui, ó, vou dizer já o que é. Vai depender desse R e vai depender da temperatura. Esses três vocês já viram, pressão, volume e temperatura. Esses dois aqui são novos, ó, certo? Então, esse gás aqui, dentro desse recipiente, você tem um gás que tem uma pressão, um volume e uma temperatura, certo? Essas partículas. Fora isso, você tem mais essas duas coisinhas aqui, esse N e esse R. E o que é esse N e esse R? Então, vamos lá. A lei dos gases ideais é P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Certo? P de pressão em ATM, ok? V é volume. Certo? Então, aqui nós temos um recipiente e um paralelepípedo. Então, você vai ter que calcular o volume desse paralelepípedo. Certo? Então, além disso, você tem esse N, que é número de mols. Não se preocupe em saber o que é número de mols, que daqui a pouco eu explico, certo? Eu vou passar muito tempo explicando o que é esse número de mols aqui, ok? Esse R é uma constante dos gases ideais, que o valor dessa constante não precisa se preocupar, que é quanto? 0,082. Com essa unidadezinha aqui, ó. Certo?
Ah, professor, sempre esse R vai ser 0,082, sempre se for essa unidade aqui. ATM vezes litro por mols vezes K. Por mols vezes Kelvin, né, da temperatura. Então, isso aqui é a constante dos gases ideais. Alguém está com o microfone ligado e disse, Paulo, não sei quem foi. Vamos lá. Então, N é o número de mols, R é uma constante, não muda. Se for essa unidadezinha aqui, ela vai ser esse valor sempre, 0,082. E T é a temperatura em Kelvin. Lembrando que, se tratando de gases, a temperatura sempre tem que ser em Kelvin, certo? Se tiver em Celsius, você soma com 273. Então, vamos dar aqui uma ênfase nesse número de mols. E o que diabo é esse número de mols aqui? Certo? Número de mols está relacionado com a quantidade de partículas que está num determinado recipiente. Então, vamos lá. Se você tem uma quantidade de partículas X aqui, digamos que você tem a metade dessas partículas aqui. Então, a pressão vai ser 1, concorda? Então, a pressão vai ser 1. Se você, por exemplo, duplicar a quantidade de partículas, a pressão com certeza vai ser superior. Se você triplicar a quantidade de partículas, a pressão vai aumentando. Ou seja, quanto maior a quantidade de partículas dentro desse recipiente, maior vai ser a pressão. Então, esse N aqui está relacionado com a quantidade de partículas. Se vocês quiserem anotar alguma coisa no caderno, esse número de mols está relacionado com a quantidade de partículas dentro do recipiente. Uma coisa é se você tiver, por exemplo, 10 partículas. Outra coisa é se você tiver, por exemplo, 100, 1000, 10.000, 1 milhão de partículas. A pressão vai ser diferente porque você vai ter mais partículas se chocando com a parede desse recipiente, certo? Então, se você quiser saber a pressão, você vai precisar saber a quantidade de partículas que tem dentro do recipiente. Porém, existe um probleminha aí. Então, átomos são estruturas extremamente simples, extremamente pequenas, desculpa, certo? Extremamente pequenas, muito, muito, muito pequenas mesmo, certo? Então, ficaria difícil você colocar aqui no N um valor de quantidade de átomos. Por exemplo, eu sei que 1 mol, também que número de mols, a unidade dele é mols. E 1 mol, gente, é o agrupamento de 6 vezes 10 a 23 átomos. O que quer dizer aqui? Se você pegar um gás aqui dentro desse recipiente, certo? Se você tiver 1 mol aqui dentro, certo? Se você tiver 1 mol aí dentro, quer dizer que você tem quantas partículas aí dentro? Mais ou menos 6 centenas de bilhões, de trilhões de átomos desse elemento, certo? Imagine que aqui dentro dessa caixa tem elemento oxigênio. Se eu tiver 1 mol de oxigênio aqui dentro, quer dizer que eu tenho quantos átomos de oxigênio juntos? Eu tenho 6 bilhões, centenas de bilhões, de trilhões de átomos de oxigênio dentro daqui. Se eu tiver 1 mol. É isso que está dizendo aqui. Ó. Então, em vez de você colocar aqui a quantidade em centenas de bilhões de trilhões, ou trilhões de partículas, você colocou uma outra unidade aqui para inserir essa quantidade aqui, certo? Em vez de colocar centenas de bilhões de trilhões, ou bilhões de bilhões, ou bilhões de trilhões, você coloca quanto? Mols, que é mais fácil do cálculo, certo? E relacionando que 1 mol, sempre 1 mol de determinado gás, determinada partícula, determinado elemento, é o agrupamento de 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, se você conseguir juntar 6 vezes 10 a 23 átomos, por exemplo, de hidrogênio, ali você vai ter 1 mol. Se você conseguir juntar 12 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, você vai ter 2 mols, certo? Se você tiver, por exemplo, juntar 18, aí você vai ter 3 mols. Lembrando que 10 a 23 significa centenas de bilhões de trilhões, certo? Guarda esse númerozinho aí, ó. 10 a 24 é trilhões de trilhões. Porque 10 a 12 é trilhões. Se você tiver trilhões, você tem o quê? 10 a 12. Se você tiver 10 a 24, você tem trilhões de trilhões. Então, você tem 10 a 23. Certo, gente? Então, aí é centenas de bilhões de trilhões. É quase que a gente não consegue falar esse númerozinho aí, né? Peraí que cai o microfone. Você quase não consegue falar. Então, aqui você vai só colocar o número de mols ali, ó. Certo? O R vai ser constante e o T é a temperatura em
Kelvin. Lembrando, se tiver em Celsius, soma com 273, aquela temperatura vai ser Kelvin. Certo? Deixa eu só desligar meu zap aqui, que está direto aparecendo. Vou desligar, não. Deixa aí. Ok? Então, a equação dos gases ideais, a equação de Clapeyron, você vai ter pressão vezes volume é igual número de mols vezes essa constante, 0,082, vezes a temperatura. Entenderam o número de mols, gente? Mais ou menos. Quero que eu repita? Coloque no chat aí. S para sim, R para repetir. Botaram o F. Não sei por quê. Botaram o F. R. Repita, meu amigo. Relaxa. O nono, eu não estou vendo ninguém do nono C aqui. Marina Marques. Celina, repita. Repito. Certo? Então, Toniana já está aí. Eu vou repetir. Estou aqui, Paulo. Estou vendo que você está aí, meu amigo. Certo? Vou repetir. Então, o número de mols está relacionado com quantidade de partículas. Uma coisa é você ter 6 partículas no recipiente, outra coisa é você ter 12. Outra coisa é você ter 1 milhão, 1 trilhão e etc. Lembrando que átomos são muito pequenos, então você vai ter, por exemplo, num copo de água, por exemplo, ali você tem trilhões e trilhões de átomos, de moléculas, certo? Trilhões de trilhões, certo? Então ficaria difícil você colocar aqui, ó, trilhões de trilhões. Olha como ficaria difícil aqui. Aí eles fizeram outra classificação. Vamos dizer que aqui, vamos representar, chamar de mols, um número aqui que representa 6 centenas de bilhões de trilhões de átomos, certo? Então, por exemplo, imagine que nesse recipiente, imagine que nesse recipiente você tem 6 centenas de bilhões de trilhões de átomos de hidrogênio, certo? Em vez de colocar aqui na formulazinha 6 centenas de bilhões de trilhões, eles colocaram quanto? 1 mol. Certo? Então, tanto faz você dizer 6 centenas de bilhões de trilhões de hidrogênio ou dizer 1 mol de hidrogênio ou 1 mol de qualquer outro gás. Certo? Então, tanto faz eu dizer 1 mol de oxigênio nesse recipiente, como eu dizer 6 centenas de bilhões de trilhões de átomos de oxigênio dentro do recipiente. Certo? É só uma nova classificação para facilitar os cálculos. Ok? Esse número de mols representa o quê? A quantidade de partículas que estão aqui dentro, da ordem de bilhões de trilhões. Certo, gente? Então, sempre que vocês olharem um mol, ou vai ter 6 vezes 10, 6 centenas de bilhões de trilhões de átomos, ou 6 centenas de bilhões de trilhões de moléculas. Certo? Vocês vão ver muito isso aqui, eu acho que no primeiro e no terceiro ano. Vocês vão fazer cálculos estequiométricos, certo? Já tem até uns cálculos que a gente vai fazer. Vai ter até uns cálculos que a gente vai fazer com essa formulazinha aqui. E eu vou passar 2 exercícios para vocês fazerem em casa e entregar na próxima semana, certo? Então aqui foi só para a gente ver. Aqui é a nossa tabela periódica. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de aula aqui. Tem um bocado de tempo. Nessa tabela periódica, algumas coisas vocês já sabem, né? Que você tem famílias, períodos, elementos, número atômico, número de massa. Mas esses números aqui embaixo, esses números aqui embaixo representam a massa atômica. Massa atômica, certo? O que é que significa massa atômica? É a massa do átomo, certo? E a unidade disso aqui, prestem atenção, a unidade disso aqui, alguém perguntou, quando for 2 mol? Quando for 2 mols, Ana Júlia, ali você tem 12 vezes 10 é 23. Uma regra de 3 simples, certo? Uma regra de 3 simples. Se um mol tem 6 vezes 10 é 23, 2 vezes 6, 12 vezes 10 é 23, certo? 3 mols, 3 vezes 6 vezes 10 é 23, que dá 18. E assim vai. Uma regra de 3 simples, certo? Essa massa atômica aqui, gente, essa massa atômica significa, a unidade dela é gramas por mol. Gramas por mol. Ou seja, a massa atômica do oxigênio, 16 gramas. A resolução está meio ruim, mas dá para ver aqui, né? Por que isso aqui tem massa? Se o átomo é matéria, o átomo tem massa e tem volume, certo? Então, aqui nós temos as massas de cada elemento, ou seja, a massa do oxigênio, 16. A massa do fósforo, um pouquinho maior, 19. Certo? Por que são maiores? Porque aqui tem elementos que têm mais elétrons. E aqueles elétrons pesam, tem mais prótons, certo? Enquanto o oxigênio tem 8 prótons, ó,
O flúor tem ferro, hein? O flúor tem 9. Então, se tem mais próton, tem mais nêutron. Se tem mais próton, tem mais elétron. Se tem mais partícula, eles pesam mais. Então, aumenta a sua massa. Certo? Então, a massa do hidrogênio é 1. Enquanto o hidrogênio pesa 1 grama por mol, o oxigênio pesa quanto? 16. Deixa eu ver um bem grande aqui. O cromo, 52. São átomos mais pesados, certo, gente? São átomos mais pesados. Só que eu quero que vocês atendam o seguinte. Isso aqui é gramas por mol. Ou seja, 1 mol de oxigênio pesa 16 gramas. 16 gramas, eu acho que mais ou menos uma gota d'água, talvez. Uma coisa assim, sei lá, um pedaço de papel talvez pese 16 gramas. Você acha que um átomo de oxigênio muito pequeno vai pesar 16 gramas? Um átomo de oxigênio pesa igual uma folha de caderno? Não pesa. Certo? Então é muito difícil você medir o peso de uma coisa que está na ordem de centenas de bilhões de trilhões, menores do que o que a gente conhece. Certo? Rian, você entrou agora e perdeu o resumo. Não, tá sendo gravado, Rian, depois você pega a aula. Certo? Vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Certo? Vou colocar o linkzinho lá. Tá chique. Então, o oxigênio aqui, por exemplo, ele pesa 16 gramas, mas é 1 mol. Certo? E 1 mol de oxigênio tem quantos átomos? Voltando. 1 mol de oxigênio tem 6 centenas de bilhões de trilhões de átomos de oxigênio. É o agrupamento de 6 centenas de bilhões de trilhões. Certo? Paulo, tem gente que está com... às vezes eles ligam, aí depois desligam, certo? Às vezes aparece aqui. O pessoal do 8º ano estava riscando aqui, dizendo que era sem querer, e de repente aparecia um risco aqui na tela. Aí, já vê isso. Quando vi, parece que alguém riscava lá, e só tirando onda. Criança. Né? Então, vamos lá. Então, por exemplo, o oxigênio tem 16 gramas por mol. Ou seja, se você agrupar 6 centenas de bilhões de trilhões de átomos de oxigênio, eles vão pesar quanto? 16 gramas. Então, não é o peso de um átomo de oxigênio. É o peso de quanto? 6 centenas de bilhões e trilhões. Isso aqui para todos, certo? Por exemplo, se eu jogar nessa caixa aqui, ó, 1 mol, se eu conseguir juntar nessa caixinha aqui, alguém tá com o microfone ligado, não sei quem é, tá gritando. Acho que é Rian. Será que é Rian? Alguém tá com o microfone. Não vou ligar não, senão a gente perde tempo, mas não tá atrapalhando não. Certo? Tô vendo só o barulho do vento. Então, se você juntar aqui 1 mol, colocar um bocado de oxigênio aqui, ó. Aí você coloca, e digamos que você coloca 1 mol. Ou seja, você colocou aqui dentro dessa caixinha 6 bilhões de trilhões de átomos de oxigênio. Certo? Se você pegar essa caixinha e levar para a balança, ela vai pesar quanto? 16 gramas. Certo? A mesma coisa se você juntar nessa caixinha aqui, ó, 6 bilhões de trilhões, 6 centenas de bilhões de trilhões de átomos de hidrogênio. Se você juntar nessa caixinha 6 centenas de bilhões de trilhões de átomos de hidrogênio, ele vai pesar quanto? Não pesa mais 16, porque agora é hidrogênio. Ele vai pesar quanto? 1 grama. Certo? E assim vai. Se você juntar 6 centenas de bilhões e trilhões de átomos de qualquer um desses aqui, vão pesar essas massas que estão aqui embaixo. São as massas atômicas. Certo? Você vai aprender a fazer muito esses cálculos aqui. Quantos minutos já? 20 minutos. Tem meia hora, só tem 10. Vamos lá. Qualquer coisa, se vocês precisarem, a gente abre mais uns minutinhos aqui de reunião, certo? Mas tem que abrir outro link, aí eu mando para vocês entram novamente desligando os microfones, certo? Então, o importante é não deixar dúvida nessa parte, que enrola principalmente na parte do número de mols, ok? Então, aqui são as massas atômicas, mas é num mol. Cuidado, não é num átomo, é num mol de átomos. É no agrupamento de 6 vezes 10 a 23, certo, gente? Pronto, já tem um exemplo. Vamos lá. Um extintor de incêndio contém 4,4 quilos de CO2. Esse aqui não tinha, antes você tinha que calcular, mas eu já coloquei a quantidade de mols, ó, certo? Ou seja, naquele extintor de incêndio você tem 100 mols. 100 mols de moléculas de CO2. Então, 100 mols, se um mol tem 6 vezes 10 é 23, 100 mols vão ter quanto? 600 vezes 10 é 23, certo? Muitos átomos, muitas moléculas, ok? Então, aqui você já tem o número de mols, ó, N 100 mols, certo?
Qual o volume máximo, o volume de gás liberado na atmosfera a 27, deixa eu ver se eu puxo esse bichinho para cá, puxei. Gás liberado na atmosfera, se esse gás aqui, CO2, estiver a 27 graus, 27 graus é o quê? Temperatura. Desliga o microfone, menino. E tava branca, que estava aparecendo, ligar o dispositivo. Pronto, é desligar o dispositivo mesmo. Pronto. Então, aqui, vamos repetir aqui. Um extintor de incêndio contém, naquele extintor, 4,4 quilos de CO2. Eu já coloquei aqui que 100 mols. Porém, no ensino médio, vocês vão ter que descobrir o equivalente de massa para mols. Nessa questão, tinha que fazer isso, mas eu decidi colocar já a quantidade de mols aqui. Então, no ensino médio, vocês vão calcular, certo? Uma regra de 3 simples, ok? Então, você já tem um número de mols. Tá aqui os dados aqui, ó. Vocês não fazem. Então, já tem o número de mols 100. A quantidade de partículas, 100 mols. 600 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 dentro daquele extintor. Aquele extintor que tem no colégio das irmãs. Qual o volume máximo de gás liberado na atmosfera a 27 graus, temperatura, só que está em Celsius, precisa estar em Kelvin. Soma com 273, eu acho que dá 300. E 1 atm, se está praticamente ao nível do mar, né, você tem uma pressão de 1 atm em litros. Então, ele está querendo saber o volume. Então, você tem um extintor, devia ter colocado a foto do extintor, né? Eu tenho 100 mols de partículas ali dentro. Eu quero saber o volume massa de gás liberado na atmosfera, o volume dentro daquele extintor. Se aquele extintor está a temperatura de 27 graus e a pressão de 1 atm. Pronto. Então, nós temos 10 minutos. Então, se você quiser saber isso aqui, é só jogar na fórmulazinha, certo? Você já tem o número de mols, 100. Você já tem a pressão, que é 1. Você já tem a temperatura, que é 300. Falta o R, mas o R é constante. O R é quanto? 0,082. Então, se você substituir a pressão por 1, o volume é V, que você quer o volume, né? N, 100 mols. O R, 0,082 e o T, 300, o volume ali do extintor vai ser de quanto? 2.460 litros. Certo? Achei muito aqui. Será que é litro mesmo? É isso mesmo. Então, se você calcular aqui, deixa eu colocar aqui. Quer ver? Esse cara deve ter errado esse negócio aí. Deixa eu fazer um cálculo simples aqui. 300 vezes 100 vezes... É isso mesmo. 0,082. 2.460 litros. Certo? Então, o volume do extintor, 2.460 litros. Claro que é gás, né? Certo? O gás, ele consegue se espalhar. Então, quando você libera aquele gás, qual é a propriedade dos gases? Eu achei muito, mas eu lembrei das propriedades dos gases. O gás consegue se expandir. Certo, gente? Ele consegue se expandir. Uma coisa é o volume dentro do extintor. Quando você expande, quando você libera o gás, ele expande. Então, ele pode atingir o volume até de 2.460 litros. Certo? Então, é mais ou menos, aquele extintor que está dentro da escola, ele consegue atingir um volume mais ou menos de 2 caixas Forte Leve de 1.000 litros de água. Certo? Ele expande. Entenderam aí, gente? Dê um sim aí, se entenderam. A gente só tem 10 minutos, aí? Sim, 10 não, 9. Querem que eu repita? Alguém disse um não aí, certo? Mas eu vou repetir. Repita! Repita. Alguém sabe quantas pessoas tem nessa live de hoje? 53. Aí faltou um bocado. Mas está sendo gravado, certo? Então vamos lá, repetir aqui. Um extintor de incêndio contém 4,4 quilos. Então aquele extintor que está lá no colégio, se for extintor de CO2, tem mais ou menos 4,4 quilos. Então eu tenho 100 mols de partículas. A quantidade de partículas, 100 mols. Professor, isso aqui é quanto? Se você pegar 100 e multiplicar por 6 vezes 10 é 23, vai estar 600 vezes 10 é 23, ou 6 vezes 10 a 25. Certo? É mais do que trilhões de trilhões. Então, naquele extintor de incêndio lá da escola, você tem aproximadamente 6 dezenas de trilhões de moléculas de CO2. Consegue imaginar isso aí? Ó? Dezenas de trilhões. Certo? Repita sobre a tabela. Repito já. Qualquer coisa eu abro mais um pouquinho, um tempo, e repito sobre a tabela, certo?
qual o volume máximo de gás liberado na atmosfera, se você liberar aquele CO2 ali, ó, a 27 graus e 1 atm. Então, nós temos aqui os dados. Nós temos número de mols, 100. Nós temos a temperatura, 27, certo? 300 kelvins. Você tem a pressão, 1 atm. Quer saber o volume? Precisa de quê? Do R. Mas esse R é o quê? Constante. Se você utilizar mols, litro, Kelvin e ATM, esse R vai ser quanto? 0,082. Então, não se preocupe. Esse R sempre vai ser, nas nossas avaliações, né, 0,082. Ok? Porque ele depende dessas unidadezinhas aqui. Ó. Ok? O número de mols vai ser 100 mols, o volume tem que ser em litros, a temperatura em Kelvin e a pressão em ATM. Substituindo, pressão é 1, volume é V. N é 100, R é 0,082 e T é 300. Então, fazendo essa matemática, esse vezes esse, dá isso aqui, 2.460. Ou seja, quando você pega o extintor e libera ele, ele consegue atingir aquele gás que estava naquele volume daquele extintor, consegue atingir um volume de mais ou menos 2.460 litros. Certo? 2.460 litros, se você quiser imaginar aí, é mais ou menos 2 caixas, 2 metros cúbicos, eu acho, é mais. Certo? É porque 2 metros cúbicos, se fosse água, mas como é um gás, 2.460 litros. Certo? Vou passar aqui. Para vocês, ó. Para vocês fazerem em casa, nós temos duas. Isso, nós temos duas. Então, eu já coloquei os dados aí. Certo? Nesse aqui, nesse exemplo 2, só para explicar, depois eu abro outra reunião, certo, gente? Aí eu quero explicar só a atividade para vocês fazerem aí. Essas duas aqui. Então, eu acho que esses slides eu não disponibilizei ainda no Class, na sala de aula, mas eu vou colocar lá. E o vídeo eu vou colocar no YouTube, certo? Não se preocupe, não. Podemos afirmar que 5 mols, olha o número de mols aqui, ó. Aqui o primeiro dado, 5 mols, de moléculas de gás oxigênio, submetido a temperatura de 27 graus Celsius, segundo dado, 27 graus Celsius, 300 Kelvin, ocupando o volume de 16,4 litros, exercerão a pressão de, certo? Ele quer saber a pressão que está submetida a um gás, no recipiente de volume 16,4 litros, a temperatura 27 graus Celsius, e você tem 5 mols de partículas ali dentro. Você tem 30 vezes 10 é 23 átomos ali dentro. Então é só substituir, ó. Aqui você vai colocar quanto? O P. Aqui você vai colocar o volume, que já tem. O N você já tem. O R é quanto? 0,082. Bota 0,82 e aqui você coloca 300. Melzinho na chupeta. Certo? O terceiro é a mesma coisa. Ele está pedindo o que aqui? O volume ocupado por 14,2 gramas ou 0,2 mols. Já coloquei a quantidade de mols aqui, ó. Número de mols. Aqui. 14,2 gramas de gás cloro, ali você tem 0,2 mol. Está aqui o número de mols dele. Não se preocupe com esse, você joga esse lá na formulazinha. Medidos a 8,2 atm. Então, você mediu a pressão dentro do recipiente em 8,2 atm. E o cloro estava 727 graus Celsius. Estava muito quente aí. Então, a gente sabe que se você aumentar a temperatura, você aumenta a pressão. Ó. Certo? Então, você está a 1000 Kelvin. Então, ele está perguntando o quê? O volume. Então, você já tem a pressão, 8,2. Você quer saber o volume? Já tem o N, já tem o R, que é 0,082, e já tem o T, que é 1000. Substitui e você vai ter o valor do volume. Certo? Dúvidas, gente? Vocês me entregam, vocês tentam fazer aí na próxima aula vocês me dizem quando for a resposta, alguém teve dúvida, certo? Como está acabando, quando encerrar isso daqui, aí eu vou abrir outra reunião, eu vou colocar o link lá nos grupos, certo? Eu vou abrir agora, vou encerrar essa, certo? Então nós temos vocês têm 2 atividades para fazer aí, dá para fazer até agora, se quiser, já estão morno ainda, façam, e na próxima aula vocês me digam a resposta. Eu vou encerrar essa aula, vou já gravar o vídeo, vou colocar o vídeo lá no YouTube, e vou
abrir de novo para tirar dúvida sobre a tabela. Ok? Grande Paulo.